Bom, gente, amanhã a gente vai ter o segundo turno das eleições para a prefeitura, né? Eu achei que era um momento propício para a gente relembrar uma eleição que foi muito importante para esse país, que foi a eleição para presidente de 1989. Vamos conversar sobre isso? Eu peço por gentileza que você curta, dê o seu like, porque se você não der agora, depois você esquece. E peço também por gentileza e sobretudo que você se inscreva no canal, né? Bom, gente, em 1989, os brasileiros estavam se preparando para votar para presidente depois de muito tempo, né? Houve um hiato aí da ditadura militar, né, de 1964 a 1985, né? E o presidente Tancredo Neves, eleito em 1985, foi eleito pelo Congresso, não pelo povo, né? Apesar do movimento no ano anterior, 1984, chamado Direta Já, né? Cobrando eleições diretas, né? Mas em 1989, enfim, haveria a eleição direta para presidente da República, né? Bom, a campanha para a eleição começou e quem aparecia pontuando na frente nas pesquisas de opinião, de intenção de voto para presidente, era o saudoso e brilhante e aguerrido Leonel de Moura Brizola, né? Ex-governador do Rio de Janeiro entre 1983 e 1986, né? E com muita projeção nacional. Naquele momento havia um sentimento pró-esquerda grande e no início da campanha quem encarnava melhor isso era o Leonel de Moura Brizola, né? E logo depois, passou um tempo, né? Estamos, digamos, em abril de 89, né? Despontou o nome do senhor Fernando Collor de Mello, né? Fernando Collor de Mello tinha sido governador de Alagoas, né? E ele tinha um discurso moralista que agrada muito a população, né? E ele dizia que ia caçar marajás, né? Gente, o que é um marajá? Marajá é lá na Índia, né? É alguém que é de uma família nobre, né? Os nobres da Índia, eles são chamados de marajá. Inclusive, coincidência, eu sou descendente de marajás, né? Mas aqui no Brasil se utilizava o termo marajá em outro contexto, né? Marajá é aquele cara que é funcionário público e que não faz nada e que tira vantagens do cargo, e isso seria o marajá. E o Collor se proclamou caçador de marajás, e essa onda de caçador de marajás, o Collor subiu nas pesquisas assim exponencialmente, né? E, e começou a liderar, com o Brizola logo atrás, né? E a campanha foi passando, a gente que era de esquerda ficava esperando toda semana que o Collor caísse quando vinha a pesquisa, muito pelo contrário, o Collor só subia. Só subia, subia e subia, né? E, entretanto, o Brizola lá em segundo lugar, mas começou a aparecer em terceiro lugar e se aproximando o Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, né? Que já tinha sido deputado federal, né? Foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, fundou o PT, era o grande líder do PT. Então Lula se afirmava como liderança, né? E vinha em terceira atrás do Brizola, né? A distância entre o Brizola e o Lula foi se encurtando, foi se encurtando, foi se encurtando, né? Mas permanecia esse quadro de Collor em primeiro, Brizola em segundo e Luiz Inácio Lula da Silva em terceiro, né? Até que em determinado momento houve uma coisa de impacto na campanha. O Silvio Santos, né, o apresentador Silvio Santos, ele se colocou como candidato, ele quis concorrer, né? Então ele entrou na disputa. E o Silvio Santos, por ter um perfil que atraía mais o eleitorado de direita, ele começa a roubar votos do Collor de Mello, né? E aí a coisa embaralhou, né? Chegaram a haver pesquisas que mostravam, né, o Collor perdendo muitos votos, né?
o Leonel Brizola em primeiro, né? O Silvio Santos em segundo e aí o Collor em terceiro e o Lula em quarto, né? Então isso embaralhou a disputa eleitoral, né? Acontece que a candidatura do Silvio Santos foi cassada. Disseram que o partido dele não preenchia os pré-requisitos necessários para fazer uma troca de candidato, já que ele entrou no lugar de um outro candidato, se eu não me engano o nome dele era Correia, né? E que não podia fazer isso, então a candidatura do Silvio Santos foi impugnada pelo Supremo Tribunal Federal. Então se voltou à situação anterior. As pesquisas dando o Collor em primeiro, disparado, e na disputa pelo segundo, o Brizola em segundo e o Lula em terceiro, mas muito próximo, né? Chegou-se no dia da eleição, né, do primeiro turno da eleição, com muitas dúvidas, né? Não havia dúvidas que o Collor ia passar e ia para o segundo turno como primeiro, mas quem seria o segundo e que iria para o segundo turno também, se o Lula ou o Brizola, né? O Brizola ainda aparecendo na frente, mas o Lula muito próximo, né? E o que aconteceu? Quando veio as eleições, né? O partido do Lula, o PT, o Partido dos Trabalhadores, ele tem muito mais militância pelo país, né? Já naquela época tinha, do que o PDT do Brizola, né? Então, o Partido Democrático Trabalhista do Leonel Brizola, né? E a votação do Brizola se concentrava mais no Rio de Janeiro do que em outros lugares, porque afinal ele foi governador do Rio de Janeiro, né? Então, como o PT tinha mais militância, ele conseguiu virar votos, né? Eu lembro muito bem que a apuração foi uma apuração tensa, uma apuração dramática, né? E o Lula conseguiu chegar em segundo, né? E o Brizola em terceiro, mas o Lula ganhou do Brizola por muito pouco, teve uma quantidade de votos maior do que o Brizola, muito pequena, né? Então foram para o segundo turno Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva, né? E o Brizola, gente, que sempre sonhou em ser presidente da República, ele podia ficar com uma postura ressentida, uma postura magoada e não contribuir com o candidato de esquerda, que era o Luiz Inácio Lula da Silva. Mas muito ao contrário, ele se saiu com essa, gente. Não seria fascinante fazer as elites desse país engolirem o sapo barbudo? O sapo barbudo era o Lula, o Luiz Inácio Lula da Silva, né? E aí ele se juntou com o Lula e foi para todo lado com o Lula, mas assim um desprendimento muito grande do Brizola. O Brizola fez um papel central, né? E apoiou o Lula de todas as formas, né? E eu lembro que inclusive teve um comício aqui no Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Vargas, né? Eu fui nesse comício, o comício estava lotado, né? Talvez 1 milhão de pessoas, podemos dizer assim, né? E no momento que o Lula adentra o palanque, é abraçado com Brizola, foi aquela explosão, né? Eu estava lá, eu vi, foi emocionante. Então, o Brizola deu toda a força pro Lula, Bom, no dia seguinte do debate, desse comício do Lula, junto com o Brizola, aqui no Rio de Janeiro, que eu estava lá, volto a repetir, haveria o debate da Rede Globo, né? Seria o segundo debate da Rede Globo, né? Sendo que o primeiro, o Lula ganhou do Collor tranquilamente, botou o Collor no bolso, né? E algumas pesquisas já indicavam o Lula na frente do Collor, né? Só que no segundo debate o Lula foi mal, né? O Collor foi melhor do que ele, usando argumentos desonestos, meio preconceituosos e tudo isso. Inventou que o Lula disse que nordestino era sub-raça. O Lula não falou isso, o Lula falou outra coisa, mas o Collor estava mais enfático, né? O Lula estava meio apático, né?
Talvez tenha sido porque na noite anterior o Lula quase não dormiu, então ele precisava ter descansado mais para poder estar afiado para o debate, né? E o Collor ganhou, né? O Collor venceu o debate. No dia seguinte, no Jornal Nacional da Rede Globo, fizeram uma edição do debate completamente favorável ao Collor e desfavorável ao Lula, né? Só mostrava os melhores momentos do Collor e os piores momentos do Lula, né? O Collor venceu do Lula do debate, mas não foi uma coisa tão acachapante. E da maneira que o Jornal Nacional da Rede Globo mostrou, parecia que foi, né? Então isso favoreceu muito o Fernando Collor de Mello. Eu lembro que então houve a eleição no domingo, ou do segundo turno. Fernando Collor de Mello teve cerca de 35 milhões de votos, o Lula teve cerca de 31 milhões de votos e o Fernando Collor de Mello foi eleito presidente da República, o que, aliás, se mostrou uma tragédia para o país, né? E, enfim, o Lula poderia ter ganhado, né? E talvez, se o Lula não fosse para o segundo turno, e eu fosse o Brizola, talvez o Brizola ganhasse do Collor, né? Eu, na época, não votava para presidente, porque eu sou português. Eu hoje sou português e tenho a cidadania brasileira também, mas na época eu só era considerado estrangeiro residente, então eu não podia votar, né? Mas se eu tivesse votado na época, eu teria votado no senador Mário Covas, né? Que era uma grande referência ética, moral, um grande progressista, grande homem o Mário Covas, né? Mas isso com a cabeça daquela época. Com a cabeça de hoje, né? Eu teria votado no Leonel Brizola, né? Que o Leonel Brizola realmente era macho, cara macho. E um grande político, né? Ainda vou gravar vídeo aqui sobre Leonel de Moura Brizola, né? E ele talvez derrotasse o Collor, coisa que o Lula não conseguiu, né? Então, o que fica de positivo aí nisso tudo é que o Leonel Brizola lá perdeu no primeiro turno, podia ficar ressentido, dizer que não vou apoiar ninguém, e não, ele pegou o Lula pelo braço e fez o Lula ser personagem central daquela eleição, e depois o tempo mostraria quem era Luiz Inácio Lula da Silva, né? Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu estou emocionado de falar sobre esse tema, é um tema que me é muito caro, né? E eu agradeço a assistência de vocês.